desde o final dos anos 2000, né, quando os jogos online começaram a ficar famosos, no auge do Orkut, cresceu uma demanda pelos cheats ou hacks, como preferir chamar. É por essas pessoas que sempre queriam estar à frente dos amigos ou dos jogadores mais experientes. Naquela época as opções eram bem restritas, bem limitadas, porque os jogos tinham uma estrutura mais simples, uma arquitetura mais simples, não tinha necessidade de algo muito elaborado. No início dos anos 2010, né, quando os jogos multiplayer começaram a ganhar cena, aí perceberam que tinha uma arquitetura mais bem elaborada, assim, aí os cheats evoluíram junto. Quando pensaram que ia acabar, aí começou os tipos mais famosos são os editores de memória, né, que alteram os valores onde estão localizados, as informações do jogo e tal. Mas é uma coisa bem simples. Não tem nada muito elaborado nisso. Porém, existem tipos mais elaborados, como é o caso dos trainers, que são editores de memória, só que vem com funções pré-definidas, né, para congelar os valores e impede que o jogo modifiquem esses valores. Ficam fixos, como o caso de jogos de FPS, né? Que podem ter a quantidade de balas infinita no Paint e afins. Os aimbots, eles usam o fato de que cada jogador recebe informações sobre todos os outros jogadores. E eles usam essa falha, né, para determinar a localização do oponente no mapa, independente de onde ele esteja. E caso o, o jogo tenha a função de você poder atirar através das paredes, mesmo com dano reduzido, você consegue derrubar esses jogadores. Os wallhacks, eles modificam a textura dos objetos e faz com que eles fiquem transparentes. E você pode ver o inimigo chegando antes mesmo dele saber que você está lá. Os ESP, que é Extrasensory Perception, traduzindo para o português é percepção extrasensorial, exibe as informações de outros jogadores, a quantidade de vida, a quantidade de balas no pente, entre várias outras informações. E, geralmente, para usar esse tipo de cheat, eles são usados com interceptadores de pacote, os sniffers. E geralmente usado nos jogos de FPS também são os fly hacks, que eles desativam os limites de colisão pré-determinados, né? E permite que o jogador ele passe por todos esses objetos sem ser identificado pelos jogadores que não estão usando. Agora, para falar da indústria, das partes mais técnicas, eu vou passar a bola para o meu amigo Jefferson. Ok, vou falar um pouco sobre a indústria dos jogos e como ela é influenciada pelos hacks e cheats. O uso dos cheats acaba com a diversão de todos os jogadores que estão jogando de forma justa. Ele gera perdas financeiras diretas e indiretas para a indústria e as produtoras dos jogos. A maioria das perdas diretas são pelo uso do cheat realmente. Acaba que o jogador consegue vantagens e acaba não comprando pacotes de vantagens que a própria empresa oferece. E de forma indireta, porque acaba gerando um desgaste para o restante dos jogadores e a comunidade acaba abandonando aquele jogo por conta do excesso de hacks. As empresas normalmente não conseguem combater o uso do lado dos criadores, não conseguem combater o uso de forma eficiente, o uso de hack. Do lado dos criadores, existe um mercado muito lucrativo que acaba movimentando milhões. Uma trapaça muito famosa que mostra a magnitude disso é a World Leader. Ela é um bot desenvolvido para o jogo World of Warcraft, que durante seu auge, o Warcraft ele tinha 12 milhões de jogadores em simultâneo no seu mundo virtual, e o World Leader acabou vendendo mais de 100 mil cópias, cada uma dessas a $25.
o que transformou uma trapaça para ganhar vantagem no jogo online em um investimento, um empreendimento multimilionário. O criador acabou ganhando muito dinheiro com isso e acabou até posteriormente gerando royalties em cima de cópias do próprio hack que ele tinha desenvolvido. Como resposta, a indústria tem trabalhado em banimentos nos jogos online, que tem acontecido com frequência. De acordo com o levantamento do Steam ID, mais de 210 mil contas brasileiras já foram pegas pelo sistema de trapaça da Valve até janeiro, até janeiro de 2022, número que deixa o Brasil em sétimo no país com mais banimentos da história. Esses banimentos não acontecem somente no ambiente casual. Diversos casos de uso de hack em campeonatos oficiais já foram registrados. No cenário competitivo do CSGO, por exemplo, um dos casos mais famosos, o jogador Hovik foi pego usando trapaça em uma partida oficial, e ele conseguia fazer jogadas impossíveis, estava dominando a partida e acabou que o jogador foi identificado como hack durante o campeonato, foi banido do time dele e mesmo assim a equipe foi desclassificada do torneio por ter ganho partidas com ele usando o hack. Um outro caso de banimento foi ao vivo, o jogador Flex acabou sendo banido pelo sistema anti-cheat da própria Valve durante uma partida competitiva, o que acaba trazendo um pouco de desgaste para o cenário competitivo. Muitas empresas investem milhões em anúncio e patrocínio para os jogadores, e essas empresas não querem estar com a sua imagem ligada em um cenário onde o uso de hack não querem ter sua imagem ligada ao uso de trapaças, ao uso de ganhar de forma injusta. Também tem um sério risco no uso de cheats. Muitos dos usuários são atraídos por vantagens em jogos online, mas no entanto, por trás dessa vantagem sempre tem um risco a se correr. Segundo a AVG Technology, desenvolvedora do antivírus, os jogadores correm o risco de ter seu computador infectado por meio dos hacks, pois o hack sempre precisa de um acesso administrativo ao dispositivo do usuário para conseguir manipular a memória, para conseguir manipular dados do jogo instalado. Por trás desse hack que dá uma vantagem no jogo, acaba tendo malware. 90% dos cheats que são instalados para jogos online acabam tendo um malware que deixa um backdoor para que um hacker consiga acessar sua máquina, tenha controle do seu dispositivo, controle completo do seu computador, porque eles podem estar alterando o registro do sistema operacional que vão impedir que o antivírus seu detecte que tem um malware sendo instalado, ou muitas vezes o cheat pede para você desabilitar seu antivírus para que ele possa manipular a memória do sistema e acaba instalando um backdoor que vai acabar criando uma falha de segurança na sua máquina. Então, como conclusão, apesar das ferramentas anti-cheat que estão sendo criadas nos últimos anos, na tentativa de combater programas de trapaça, o problema está longe de uma solução efetiva. Além de alguns sistemas anti-cheat serem considerados invasivos, muitos deles acabam prejudicando o computador do usuário. Um exemplo desses é o Vanguard, o sistema anti-cheat do Valorant. Ele acaba que você precisa estar instalando esse anti-cheat na sua máquina. Você não pode fechar o anti-cheat caso você queira jogar o jogo. Caso você feche o anti-cheat, você tem que reiniciar o computador para que o anti-cheat volte a ser ativo e permite você acessar o jogo online. E ele continua rodando por trás, mesmo que você não esteja no jogo. E mesmo assim, ele não é 100% efetivo. Um ótimo exemplo a ser citado é o exemplo da Valve, que para detectar cheat, ele acaba utilizando a aprendizagem de máquina para diferenciar comportamento humano nas jogadas que houve uso de cheat. A inteligência artificial, ela tem uma acurácia, ela é muito precisa, pois normalmente quando a pessoa está usando algum tipo de trapaça, acaba que os movimentos do personagem em jogo não é natural, ocorre um deslocamento muito forte da mira em alguns momentos, ou a pessoa dá para perceber que a pessoa tem mais informação do que deveria,
pois ela consegue prever onde é que vai aparecer um personagem, vai estar posicionado da forma correta. Então é possível, através de aprendizagem de máquina, você analisar o comportamento do personagem e identificar que isso tenha cheat.